Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado? Ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar em uma coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola, aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas, vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com "e aí, beleza?" Você vai começar com "boa tarde", "olá, tudo bem?" É diferente, não é? Então vamos pensar em termos de adequação. O que é falar certo e o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar a língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usa outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá, o jeito que ele fala aqui, certo? Isso dá pro livro, pro que ele quer dizer. Esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender pra gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado, certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo
e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó. Esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Esse está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter, mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com trema, que a gente não usa mais, com um novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte, vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso? Numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje. Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal que a gente faz é o sujeito, que é a bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o moço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante. Tudo bem? É a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só pra gente entender,
algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou. Valeu, gente. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado? Ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar numa coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola, aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas, vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com e aí, beleza? Você vai começar com boa tarde, olá, tudo bem? É diferente, não é? Então vamos pensar no termo de adequação. O que é falar certo e o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar a língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usar outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá, o jeito que ele fala aqui, certo? Isso tá pro livro, pro que ele quer dizer. Esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender pra gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado. Certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto
bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó, esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Ele está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter, mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com o trema, que a gente não usa mais, com o novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte, vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje? Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal que a gente faz é o sujeito, que é a bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o almoço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante.
tudo bem? É a mesma explicação que a Bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só para a gente entender algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou. Valeu, gente. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado? Ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar numa coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola, aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas, vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com e aí, beleza? Você vai começar com boa tarde, olá, tudo bem? É diferente, não é? Então vamos pensar no termo de adequação. O que é falar certo e o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar na língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usa outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá, o jeito que ele fala aqui, certo? Isso dá para o livro, para o que ele quer dizer. Esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender para gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque
a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado, certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó, esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Esse está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter, mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com o trema, que a gente não usa mais, um novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte, vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso? Numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje. Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal
que a gente faz é o sujeito, que é a Bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o almoço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a Bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante. Tudo bem? É a mesma explicação que a Bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só para a gente entender algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou. Valeu, gente. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado, ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar numa coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola, aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas, vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com e aí, beleza? Você vai começar com boa tarde, olá, tudo bem? É diferente, não é? Então vamos pensar no termo de adequação. O que é falar certo e o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar na língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usa outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá,
o jeito que ele fala aqui, certo? Isso tá pro livro, pro que ele quer dizer, esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender pra gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso, faz sentido? Faz. Por quê? Porque a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado, certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó, esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Ele está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter, mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com o trema, que a gente não usa mais, um novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio
que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte. Vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso? Numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje. Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal que a gente faz é o sujeito, que é a bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o almoço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante. Tudo bem? É a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só para a gente entender algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou? Valeu, gente! Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado? Ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil, falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano, ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar numa coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola, aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas, vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com e aí, beleza? Você vai começar com boa tarde, olá, tudo bem? É diferente, não é? Então vamos pensar no termo de adequação. O que é falar certo e o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar na
língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usar outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá, o jeito que ele fala aqui, certo? Isso dá para o livro, para o que ele quer dizer. Esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender para gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado. Certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó, esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Esse está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter, mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que
numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com o trema, que a gente não usa mais, com o novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte, vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso? Numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje. Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal que a gente faz é o sujeito, que é a bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o almoço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante. Tudo bem? É a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só para a gente entender algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou. Valeu, gente. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre falar errado ou falar certo. Tudo certo? Você já ouviu alguém falar pra você: não, mas você tá falando errado, ou essa pessoa fala certo? Ah, ele fala direitinho. Ah, ele fala tudo errado. Será que faz sentido perguntar isso? Como que você... Vamos pensar numa coisa. Se você é nativo de uma língua, certo? Você fala português. Você nasceu no Brasil falando sempre português. Como que você fala errado? Quando a gente pensa em alguém que fala inglês, você já pensou, ah não, esse americano ele não fala muito certo não. Ou esse italiano, o italiano dele é bem ruim. Mas se ele nasceu lá, como que ele fala errado? A gente nunca para pra pensar nisso, mas aqui no Brasil sim. Tal pessoa fala errado, tal pessoa fala tudo certo. Vamos pensar nisso sobre outra ótica. E se a gente parar para pensar numa coisa? Quando você tá lá no WhatsApp, você vai falar mais ou menos desse jeito aqui. Quando você tá escrevendo um e-mail pro chefe, ou até escrevendo um trabalho para a escola,
Aí você vai falar um pouquinho diferente. As palavras são as mesmas? Vamos pensar só nas palavras. Você vai começar com e aí, beleza? Você vai começar com boa tarde, olá, tudo bem? É diferente, não é? Então vamos pensar no termo de adequação. O que é falar certo, o que é falar errado? Deixa isso de lado. Existe o certo para umas situações e o errado para outras situações. Mas isso está um pouco fora de pensar a língua como uma coisa que tem o certo e o errado. Nós vamos pensar de outra forma. Vamos pensar no que está adequado e inadequado. Usar outra linguagem, outra coisa, outra história. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar agora um texto bem curtinho de um autor bem famoso, Machado de Assis. Olha lá, o jeito que ele fala aqui, certo? Isso tá pro livro, pro que ele quer dizer, esse linguajar, essas estruturas, vamos olhar. É fácil de entender pra gente que vive no século XXI, 2020? É fácil de entender? Não, né? Agora, pensa lá, na época que ele escreveu isso, faz sentido? Faz. Por quê? Porque a linguagem, o que ele quer dizer, o que ele está fazendo é adequado, certo? Agora, se você chegar num grupo de WhatsApp, se você chegar no meio dos seus amigos e você falar dessa forma, o pessoal vai te entender? Acho que não. Então, o que eu vou propor para vocês aqui nessa aula? Analisar um texto dito clássico, certo? E analisar um outro texto bem parecido no que ele quer dizer, só que mais contemporâneo, mais informal. E vamos ver as estruturas que eles vão usar. Vamos pegar um trecho aí do conto A Cartomante do Machado de Assis. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço que é logo depois, bem no comecinho, logo depois do primeiro diálogo entre o Camilo e a Rita, só para a gente ver algumas palavras que estão um pouco diferentes do que a gente está acostumado nos dias de hoje. Olha lá. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Nessa frase, a gente já tem duas palavrinhas ali que a gente não usa muito, certo? Ali, ó, esse em vulgar, o que seria isso? É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um texto clássico, uma linguagem mais erudita, e a gente está tentando analisar ela de uma forma mais contemporânea do dia a dia, ou seja, o vulgar. Esse em vulgar, até a própria preposição em ali está um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Como que ficaria essa frase normal? Sei lá, poderia ser que adaptava Hamlet à linguagem contemporânea? Pode ser, eu acho que funciona. Vamos lá, ali a gente tem uma outra palavra que mudou também, que é o coisa, certo? Que a gente usa como coisa. Disse que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Ali nesse trecho, eu quero chamar a atenção de vocês para o verbo ali, ó, adivinhara. Não é adivinhará, não. É adivinhara. Ele está num pretérito mais que perfeito, que é uma forma que a gente não usa muito não, hoje em dia. Como que a gente traduziria isso para uma linguagem mais contemporânea? O certo
é que a cartomante tinha adivinhado tudo, tinha acertado tudo, certo? A gente usa essa locução do verbo ter mais um particípio, né? Tinha adivinhado, todo mundo fala isso. Quando a gente se refere, ó, tá tudo no passado, certo? Essa ação da cartomante, ela tá um pouquinho antes do texto. O texto está no passado, já aconteceu. Essa ação de adivinhar já aconteceu antes do texto, portanto, a gente usa essa locução do verbo ter mais o particípio, que numa linguagem mais erudita, numa linguagem do clássico, né, que está adaptado a esse meio, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Beleza. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila, lá, tranquila, com o trema, que a gente não usa mais, com o novo acordo ortográfico, e satisfeita. Beleza? Tá. Agora que eu quero voltar para o comecinho, lá para a primeira frase, para o primeiro parágrafo do conto, certo? Ali, ó, Hamlet observa Horácio que há muitas causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Essa frase está tranquila, acho que dá para entender tranquilo, mas ali eu quero chegar na segunda parte, vamos lá. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Essa frase não está numa ordem diferente, numa ordem estranha, que a gente não está acostumado. Como que a gente faria isso? Numa ordem normal, adaptada aos dias de hoje. Olha lá, era a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo. O normal que a gente faz é o sujeito, que é a bela Rita, o verbo, dar, e o objeto, o almoço Camilo, certo? Olha lá como fica diferente. Essa explicação era a mesma que a bela Rita dava ao moço Camilo. Uma sexta-feira, esse adjunto adverbial aí de tempo, a gente pode manter no aposto, né, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido à véspera consultar uma cartomante. Tudo bem? É a mesma explicação que a bela Rita dava ao moço Camilo numa sexta-feira, quando este ria dela por ela ter ido. Olha lá, a gente hoje em dia até colocaria o pronome ali de novo, por ela ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Olha lá, o fazia. Curioso, né? Isso a gente também não usa muito. A diferença é que ela fazia isso com outras palavras. Tudo bem? Gente, isso aqui é bem curtinho, só para a gente entender algumas formas e tentar readaptá-las a elas. Tudo bem? A atividade que eu passo para vocês é tentar dar uma lida na cartomante e tentar transcrever isso do jeito que você entendeu. Pode fazer frase por frase, pode fazer o texto todo, não tem problema. O importante é ler esse conto, que é bem curtinho, não demora muito não, bem fácil de achar também, porque assim, você consegue ler em uns 20 minutos sem problema nenhum, e aí tentar readaptar. Tudo bem? Beleza? Falou. Valeu, gente.